Este fato aconteceu em 1985, salvo engano, 84, 85. É um filho que hoje está com 40 e poucos anos, ele tinha 6 anos de idade, quando ele acabamos de fazer algumas preces no quarto, preces espíritas, porque ele iria receber naquela noite um tratamento espiritual à distância, feito pelo Centro Espírita Adolfo Fritz, de Recife, onde naquela época estava trabalhando o espírito do Dr. Fritz. Ah, Este filho de 6 anos aquela época, ele disse-me que viu um homem no quarto. Um homem? Que homem? Morávamos eu, a mãe e os irmãos. E ele aí me descreveu esse homem, como ele viu esse homem. E descrevia detalhes da roupa, barba grande, um cinto amarrado na cintura, a cor da roupa, a manga que vinha assim, grande. E eu nunca tinha visto um relato desta ordem. Vindo dele, um garoto de 6 anos na época. Foi a primeira vez que eu vi uma descrição tão singular de alguém tendo uma visão de um espírito. Não era a visão de alguém que estivesse encarnado com corpo, não. E aí ele me disse finalmente, ele falou comigo, papai. Eu digo, bom, o que é que ele falou com você? Ele disse assim, aí ele falou paz e amor para todos nesta casa. Isso para mim foi um start na minha vida, porque eu estava buscando para esse filho o tratamento para a sua enfermidade. Nesta época eu ainda não sabia que era câncer. Daí mais 2 meses, eu fui até Recife por orientação do Centro Espírita. E lá em Recife, lá chegando, fui chamado em determinado momento, após as preces iniciais, para estar de conversa rápida com o Dr. Fritz, na época sendo manifestada por um médico chamado Dr. Edson, que era médico obstetra. Ele manifestava a entidade espiritual e atendia. Fez um atendimento em 3 minutos no máximo. Prescreveu uma receita. Eu vim para Salvador naquele mesmo dia, pela madrugada. Naquela época se chamava-se voo noturno. No dia seguinte mandei preparar a fórmula, era uma fórmula de homeopatia, e comecei a dar para ele a medicação, que o espírito manifestado, 4 meses depois, salvo engano, eu estava em Nova York com esse filho, em um dos maiores institutos de câncer no mundo, o Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Assistido que estava na época por um anjo da guarda, um homem, um médico aqui de Salvador, que eu não vou citar nomes, ele era o meu translator, ele fazia tradução, porque eu não falava inglês, como não falo até hoje. E ele disse, Vanilson, ele disse que o seu filho está com câncer, e ele vai começar o tratamento já amanhã. E eu disse, qual é o tratamento que ele vai dar? Qual é a medicação, a droga que ele vai usar? Ele falou com o médico, o Dr. Robert Lippe, o americano, e o Dr. Lippe respondeu para ele. Ele me disse, ele vai usar tal droga. Naquele exato momento, eu lembrei que era a mesma droga que eu já estava dando a ele, que o espírito lá em Recife mandou que eu desse a ele. Essa fissão nuclear, né? Pum! Na minha cabeça, eu não podia deixar passar em branco, né? Como de fato não deixei, por isso que há tantos anos eu estudo o Espiritismo, para entender como é que isto acontece. Ele hoje está com 41 anos, 40. Há um momento na vida que a gente começa a esquecer um pouco as datas, a deixar um pouco para lá, porque não tem muita importância. E eu estou com a cabeça enterrada até aqui,
estudando o Espiritismo para entender esses fenômenos e compreender a história, a minha história e a história de cada um de nós, que somos espíritos imortais. Isso é o princípio, porque tem centenas de histórias. Muita paz.